E nós estamos de volta com mais notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. O plenário do Senado começa a votar hoje a PEC que criminaliza a posse e o porte de qualquer quantidade de droga ilícita. De autoria do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a proposta foi aprovada por ampla maioria na CCJ da Casa e é vista como uma resposta ao julgamento do Supremo Tribunal Federal sobre a descriminalização do porte de maconha para uso pessoal. Antes de ser submetida à votação em primeiro turno, a proposta foi discutida em 5 sessões no plenário do Senado. Após a primeira votação, o texto ainda será debatido em mais 2 sessões. Para que uma PEC seja aprovada, é necessário o apoio de pelo menos 2/3 dos senadores. A data da votação em segundo turno ainda não foi definida. E olha só, o Brasil está prestes a enfrentar sua primeira queda significativa de temperatura deste outono, com a chegada de uma massa de ar frio de origem polar. A frente fria, associada a um grande ciclone extratropical, está se formando entre o Brasil, o Uruguai e a Argentina, aumentando a expectativa de frio intenso. Embora o ciclone não avance para o Brasil, ele influenciará na distribuição do ar frio, sendo direcionado principalmente para o Paraguai e o interior da região sul. No sul do Brasil, pode ter geada entre os dias 18 e 19 de abril, especialmente nas áreas mais elevadas da serra. Nas demais regiões, a queda de temperatura será gradual, sendo mais intensa entre os dias 17 e 20 de abril. Capitais como Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Vitória e Campo Grande podem registrar os recordes de menor temperatura durante a passagem dessa massa polar. Mesmo não sendo uma onda de frio excepcionalmente forte, ela representa uma mudança significativa nas condições climáticas e destaca a importância de precauções adicionais para lidar com as baixas temperaturas. A estiagem afetou tanto o plantio quanto a colheita da soja no Mato Grosso do Sul. E o prejuízo pode girar em torno de 2 bilhões de reais. A produtividade da safra de soja deste ano ficou abaixo da média histórica, que é de 55 sacas por hectare. A AproSoja aponta que em Mato Grosso do Sul deve ficar em apenas 50,5, 19% menor que em 2023. Com isso, apesar do aumento da área plantada de 6,5% em relação à safra anterior, a produção de agora deve ficar na casa de 12.923.000 toneladas, praticamente 14% menos que no ano passado. O motivo? Estiagem em 2 importantes momentos. Tanto no plantio como no desenvolvimento da cultura. Com a estiagem, houve atraso no plantio e parte dos produtores teve perdas de 40% a 60%. E mais, em muitos casos, houve outro problema. Quem plantou em novembro, ele teve uma planta bem formada, a gente viu lavouras bonitas, mas quando chegou na parte da granação, encheu o grão, a gente viu bastante falha, então tinha muito grão que não estava formado, vagem xoxa. Então, isso daí acabou reduzindo o potencial. Outro impacto negativo para o produtor foi o preço da saca, que hoje está na casa de R$ 112. No igual período do ano passado, estava em torno de R$ 134, diferença de mais de 16%. O coordenador técnico da AproSoja explica que o impacto no estado é alto, com uma perda bilionária na circulação econômica. É preocupante, né? A gente vê aí que vai afetar bastante a receita no estado. Então, aí a gente deixa de ter no mercado praticamente 1 milhão de toneladas. E para a próxima cultura a ser plantada, a de milho, a expectativa também não é boa. Há levantamentos que mostram redução na área plantada, na produção e também na produtividade em relação ao ano passado. A expectativa para o milho não é boa, né? Ela já vem projetada com uma redução, então a área vai ser menor, então a gente praticamente está estimando em uma área de 2,2 milhões de hectares, redução de 6%. Quando a gente analisa a produtividade, ela está de 86,3 sacas. Ela está dentro da média dos últimos 5 anos. Quando a gente compara com o ciclo anterior, a gente tem uma redução de 14%. E quando a gente analisa essa produção gerada, ela será de 11,4 milhões de toneladas. Então, 19% de redução.
E agora a gente fala sobre o conflito no Oriente Médio, sobre a possibilidade de uma escalada regional no conflito na faixa de Gaza. Nesta segunda-feira, o comandante do Exército de Israel prometeu responder ao ataque do Irã. Em declarações a soldados em uma base militar atingida pelos projéteis, Herzi afirmou: "Estamos olhando para o futuro, considerando nossos passos, e este lançamento de tantos mísseis terá uma resposta." O Irã lançou centenas de mísseis e drones na noite de sábado contra o território israelense, em retaliação por um bombardeio contra seu consulado em Damasco, na Síria, atribuído a Israel. Quase todos os mísseis e drones foram interceptados pela defesa antiaérea israelense, com a ajuda dos Estados Unidos e de outros países aliados, incluindo França, Reino Unido e Jordânia. Os mesmos países se preocupam agora com o risco de uma escalada regional em caso de réplica israelense direta no território iraniano. O exército de Israel também afirmou nesta segunda-feira que os mortos no bombardeio contra o consulado iraniano em Damasco estavam envolvidos em atividades que qualificou de terrorismo. O porta-voz do exército, Daniel Hagari, destacou que eram pessoas envolvidas em terrorismo contra o Estado de Israel. O diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica, Rafael Grossi, fez um novo alerta com relação às investidas russas na região de Zaporízia. Grossi afirmou que um acidente nuclear na usina está perigosamente próximo. O diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica, Rafael Grossi, participou de uma reunião do Conselho de Segurança da ONU nesta segunda-feira. Rafael advertiu que o mundo está se aproximando perigosamente de um acidente nuclear na usina ucraniana de Zaporízia. A usina, situada no sul da Ucrânia e ocupada desde março de 2022 pela Rússia, sofreu uma série de ataques com drones desde 7 de abril, dos quais Moscou e Kiev se acusam mutuamente. Embora não tenham causado um incidente radiológico, desta vez aumentaram enormemente o risco na central de Zaporízia, onde a segurança nuclear já está comprometida, disse o diretor da agência. A central foi alvo de ataques e bombardeios nos últimos 2 anos. Corais do mundo inteiro voltaram a ser afetados pelo branqueamento relacionado ao aumento da temperatura da água. A Administração Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos alertou que o mundo sofre um grande episódio de branqueamento de corais devido às temperaturas recordes dos oceanos. Esta é a segunda vez em 10 anos que um episódio deste tipo ocorre em recifes de corais de todo o mundo. O branqueamento é reversível, já que os corais afetados podem sobreviver se as temperaturas se reduzirem, assim como outros fatores de estresse como a pesca predatória e a poluição. O fenômeno foi confirmado em todas as regiões tropicais, especialmente na Flórida, no Caribe, no Brasil e no Pacífico Tropical Leste. O atual episódio é o 4º registrado desde 1985. Essa edição fica por aqui. Mais informações daqui a pouco, à 1 da tarde, com Daniela Parisi. Muito obrigada pela companhia. Um ótimo dia para você.